Bom dia, crianças. Hoje, na nossa aulinha de português, nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo estudado. Primeiro, nós vamos falar sobre o substantivo. O que vem a ser o substantivo? Substantivos são palavras que servem para nomear as coisas, as pessoas, os lugares, os animais, as plantas. Então, tudo que recebe um nome é considerado substantivo. Eles aparecem praticamente em tudo que falamos. Aqui temos alguns exemplos. Na primeira frase tem o seguinte: eu quero um sorvete. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo um sorvete. Então, sorvete é o substantivo da frase. Na frase seguinte, nós temos: amanhã vai ter prova. Crianças, o que é que vai ter amanhã? Prova. Então, prova é o substantivo da frase. E na frase seguinte, nós temos: minha amiga vai dormir na minha casa. Quem é que vai dormir na minha casa? A minha amiga, é uma pessoa, né? Então, amiga é um substantivo e casa também é substantivo, porque é um lugar. E esses substantivos, eles aparecem em gêneros diferentes, o masculino e o feminino. E conforme esse gênero, cada um usa alguns artigos antes desse substantivo. Os artigos o e são usados para o masculino e a e uma para o feminino. É como se tivéssemos definido o sexo de tudo. Vamos ver os exemplos abaixo. O relógio do meu irmão caiu e quebrou. O o é o artigo e relógio é o substantivo. Um relógio de ouro é muito caro. É o artigo e relógio é o substantivo. O mesmo acontece com as palavras do gênero feminino. Exemplo: a boneca é conhecida no mundo todo. A é o artigo, boneca é o substantivo. Uma menina ganhou o concurso de redação. Uma é o artigo e menina é o substantivo da frase. E dando continuidade, esses substantivos, eles podem se classificar em comuns e próprios. Vamos ver quando o substantivo é comum. Comuns são aqueles que nomeiam um grupo geral de objetos ou seres vivos. Por exemplo, aquele cão é bonito. Cão é o nome geral dessa classe de mamífero, portanto, é um substantivo comum. Já os substantivos próprios nomeiam um objeto ou um ser específico. Aquele cão chama-se Totó. Totó é o nome do cachorro, portanto, é um substantivo próprio. Lembrando, crianças, que os substantivos próprios são escritos a sua primeira letrinha com letra maiúscula. E os substantivos comuns não precisam ser escritos com letra maiúscula. A sua primeira letra, a letra inicial do nome, do substantivo. E esses substantivos, eles também são considerados simples e composto. Quando é que o substantivo é simples? Os substantivos são simples, são aqueles formados por apenas uma palavra. Exemplo: flor, roupa, tempo, sol, entre outros. Já os substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra: passatempo, guarda-roupa, beija-flor, entre outros. Então, só recapitulando, substantivos simples são aqueles formados por uma única palavra, e substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra. E os substantivos também podem ser, na verdade, primitivo ou derivado. Quando é que o substantivo é primitivo? É quando ele não deriva de nenhuma palavra. Por exemplo, meu limão é um substantivo limão primitivo porque ele não derivou de nenhuma palavra. Já meu limoeiro, limoeiro é um substantivo derivado
porque ele derivou de outra palavra. No caso, ele precisou de outra palavra para existir. E limoeiro é derivado da palavra, do nome do substantivo limão. Então, os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra. Já os substantivos derivados é aqueles que se originam de outra palavra. Por exemplo, eu tenho o substantivo bola. Bola é um substantivo primitivo, porque ela não depende de nenhuma outra palavra para existir. Já se eu tiver a palavra, o substantivo bolinha, é um substantivo derivado, porque ele precisou de outra palavra, no caso do substantivo bola, para existir. E os substantivos também são classificados em concretos ou abstratos. Vamos ver quando o substantivo é concreto. Concretos são aqueles que existem por si só, sem depender de nada. Exemplo: mesa, televisão, carro, panela. Tudo isso é considerado substantivos concretos, porque eles não precisam de nada para existir, eles existem por si próprios. Já os substantivos abstratos são aqueles que dependem de outros seres para existirem. Eles indicam, os substantivos abstratos, indicam qualidades, noções, estados, ações, sentimento, sensações que não são concretas. Nós temos exemplos de substantivos abstratos: amor, arrumação, saudade, adolescência, ilusão. Quando escrevemos, usamos vários sinais diferentes que modificam o som das palavras. Um desses sinais que a gente usa na escrita das palavras é o tio, que o tio ele parece com a letrinha S deitada. Na língua portuguesa, o tio aparece em cima das vogais A e da vogalzinha O. O uso do tio faz com que, ao lermos as palavras, com esse sinal, elas tenham um som nasal que sai pelo nariz e pela boca. Repitam as palavras para testar: anã, camarão, mãos, põe, balões e compõe. E também, crianças, nós estudamos um pouco sobre os artigos. O que é artigo? Artigo é aquela palavra dentro da língua portuguesa que vai definir ou indefinir o substantivo. Isto é, o artigo é uma classe de palavras que antepõe o substantivo, que ele vem antes do substantivo. Além disso, o artigo integra as 10 classes gramaticais que conhecemos, indicando também o gênero, que pode ser, o substantivo pode ser no masculino e no feminino, e o número quanto singular e plural. Quando eu tenho uma só coisa, um só substantivo, eu uso o singular. Quando eu tenho mais de uma coisa, eu uso o plural. Os artigos são classificados em definidos e indefinidos. Quando é que eles são definidos? São aqueles que determinam o substantivo de modo preciso. São eles os artigos definidos: o, a, os e as. Exemplo: a estudante, o azinho é um artigo, estudante é um substantivo na frase, se veste muito bem. Os artigos indefinidos são aqueles que determinam o substantivo de modo impreciso. São eles, esses artigos indefinidos: uma, uns e umas. Exemplo: um garoto entregou os prêmios aos vencedores. Foi um garoto qualquer. Eu não sei quem entregou esses prêmios. Foi um garoto. Então, os artigos eles podem ser definidos. Quando é que ele é definido? Quando ele determina o substantivo de modo preciso. E são eles: o, a, os e as.
E também pode ser artigos indefinidos. Quando é que são indefinidos? São aqueles que determinam o substantivo de modo impreciso. E são eles: uma, uns e umas. Bom, crianças, espero que vocês tenham entendido direitinho e tenham um bom dia.